Boa noite, trago-lhe de novo a última palavra. E a esta hora, na América, as urnas eleitorais estão a encerrar em muitos dos estados. Obama ou Rooney, qual deles vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos? Bom, vamos ver ao longo também desta noite muitas das informações sobre estas eleições americanas. Mas hoje, a palavra principal, quem a vai ter, é o meu convidado, que está aqui ao meu lado, Sr. D. Jorge Ortiga, o Bispo de Braga, Arcebispo Primaz. Boa noite. Boa noite, Sr. D. Jorge. Boa noite. Obama ou Rooney? O senhor tem preferência por um dos dois? Olha, não terei que dizer que não tenho preferência nem por um nem por outro, não é? Aquilo que eu gostaria é que quer um, quer outro, aquele que vencer as eleições... Sr. D. Jorge, mas Obama, que chegou ao poder há 4 anos, com uma grande onda de esperança, uma grande dinâmica de apoio, inclusivamente dos próprios europeus, mereceu, e que teve até logo um prémio Nobel logo que chegou ao poder, mereceu essa esperança, tem merecido essa dinâmica de apoio que tanta gente no mundo inteiro lhe deu? A oportunidade que eu tive foi numa viagem que há uns 2, 3 meses fiz aos Estados Unidos e eu vi particularmente os portugueses, não é? Num contacto de proximidade. A ideia com que fiquei é que havia um certo desencanto por parte de muitos portugueses, embora um ou outro também manifestasse simpatia por Obama. Mas fiquei com essa impressão que naquela altura, aqui uns 2 ou 3 meses, New Bedford, Boston, fui conversando com muitas pessoas e com muitas sensibilidades e pareceu-me que existia uma certa insatisfação. Evidentemente que era num canto, deixe-me dizer assim, dos Estados Unidos, não é? Agora, todos, quer queiramos, quer não, digamos, Obama entrou com toda uma pujança, com grande expectativa e, naturalmente, todos nós teremos também que reconhecer, penso eu, que não realizou aquilo que ele mesmo sonhava, porque é complicado e complexo também, não é? Mas o mundo também está perigoso. O mundo está, naturalmente, aliás, hoje... isso percebeu-se também bem no debate sobre política externa, não é? A tensão crescente sempre no Médio Oriente, os problemas com o Irão. Digamos que Obama também não teve a vida fácil. Evidentemente, sabe que houve um tempo em que a hegemonia dos Estados Unidos era de tal ordem que conseguia, eu vou dizer, quase mandar em todo o mundo, não é? Hoje a situação já é muito mais complexa, não é? E por isso mesmo o papel dele foi, penso eu, também muito complicado, não é? E por isso agora os americanos terão que decidir e aquilo que eu gostaria é que não apenas esta noite fosse de expectativa, mas que o amanhã fosse de esperança para os americanos, mas também para o mundo inteiro, para um contributo para um mundo mais solidário, mais unido, todo ele mais em consonância com os conceitos da fraternidade e da solidariedade e, consequentemente, também da paz. Isso é que me parece que seria importante, não é? Tudo aquilo que nos está a fugir a nós, portugueses, debaixo dos pés. É verdade, quer queiramos, quer não podemos ser pessimistas, não estamos em momentos de pessimismo. Acho que a esperança deverá voltar a comandar um pouco a nossa vida, mas o realismo obriga-nos a reconhecer que a nossa situação também é uma situação muito complexa, os problemas agravam-se diariamente, a situação social complica-se também e com certeza que a calma e a serenidade dos portugueses também vai desaparecendo. Como é que tem sido a sua vivência na Diocese de Braga, que é uma diocese que está enquadrada numa região também que é bastante industrial, mas que também tem sofrido muito as agruras do desemprego? Como é que tem sido a sua vivência? A minha vivência tem sido de entrar digamos, em comunhão, em proximidade com todo o povo, não é? Com esse situado nessas regiões mais industrializadas, mas também com aquele do interior. E se me preocupa o desemprego, porque há muita fábrica a abrir falência, são todos os dias, não só na construção civil, porque havia muitas empresas de construção civil demais, não é, em Braga, mas outras empresas no mundo têxtil e noutras áreas também, que estão permanentemente a entrar em falência e, consequentemente, o desemprego. E a mim preocupa-me imenso o desemprego. Tenho falado variadíssimas vezes na questão do desemprego. O desemprego que gera pobreza, quer queiramos, quer não, e que muitas vezes gera um outro fenómeno que me parece que é real e que não pode ser esquecido, que é a pobreza envergonhada.
não é? Que existem factos muito concretos de pessoas que nem sequer têm a coragem, por vergonha, de pedir, de solicitar qualquer tipo de ajuda. O Sr. D. Jorge é um homem muito bem informado, preside a Diocese de Braga, que é a mais carismática, certamente, até do país, a mais antiga. Já foi presidente da Conferência Episcopal, acompanha muito bem a atualidade, é um interlocutor importante no país nesse acompanhamento. Como é que descreve a evolução dos últimos 2, 3 anos? Em que ponto estamos? E outra pergunta, qual é a diferença neste momento entre esse interior que o senhor também conhece com as grandes cidades, o Porto, Lisboa? Olha, falar-lhe da diferença, eu acho que é uma diferença abismal, quase, né? Na medida em que essa gente do interior vai vivendo, quase num regime de subsistência, procurando recorrer àquilo que a terra lhes proporciona. E vão vivendo com alegria e com encanto, porque é verdade, também posso testemunhar isso, né? Ainda não perderam a alegria? Ainda não perderam essa alegria e, naturalmente, visitando o nosso Minho, nós temos as festas que continuam, multiplicam-se permanentemente. Festas que continuam a ser feitas pelo povo, mas é uma alegria misturada, digamos, com muita dor, com muita dúvida sobre o amanhã. E a vida das grandes cidades é uma vida onde as pessoas começam, olha, a ter medo de sair, um certo receio, com uma certa insegurança que existe em variedíssimos lugares. Falo mais por aquilo que eu conheço, porque não gosto de ficar em casa, digamos assim, procuro contactar, ir ao encontro. Tenho um dia por semana que recebo quem quiser falar comigo, não é? E quem é que lhe aparece? De tudo, mas ultimamente, às vezes apetece-me dizer que aquele gabinete que está reservado é mais uma agência de procura de emprego do que um espaço onde os problemas da Igreja devem ser equacionados, não é? Problemas que vêm das paróquias, dos sacerdotes, são porventura mais os casos, pessoas com currículos a pedir trabalho, outras a pedir mesmo ajuda económica porque não têm o indispensável para viver, naturalmente com a incapacidade de uma resposta direta e imediata, tentando encaminhar para a Cáritas, mas reconhecer que nem sempre a Cáritas tem capacidade também de resposta. A Diocese de Braga tem, como a Conferência Episcopal também, mas tem um fundo de solidariedade que é insuficiente. Teremos que o gerir muitíssimo bem para saber aquilo que é prioritário e o que não é prioritário, porque há situações mais urgentes e mais dramáticas, não é? Isto às vezes parece-me quando chego aos políticos, quando converso com eles e aproveito sempre esta ocasião. Ainda há dias me encontrava com um deputado, não é? E ele dizia-me que tinha estado a visitar um centro social, por acaso centro social paroquial, não é? E que estava encantado, digamos, com a dinâmica da e a dinâmica e a vida daquele centro social, não é? Mas eu dizia-lhe, mas era importante que vocês saíssem também fora dos centros sociais e que andassem pelas ruas, que fossem pelas portas, contactassem com as pessoas. Nós, no meu trabalho, que agora faço menos por outras razões, são as visitas pastorais, mas entrar numa fábrica, ouvir um trabalhador, estar com as pessoas no adro de uma igreja, não é? Ir ao encontro daquelas pessoas que pela maneira de vestir, não é? Se nota que têm naturalmente as suas carências e as suas dificuldades. Isto é enriquecedor. O senhor acha que a política e os políticos têm sido insensíveis ou há uma urgência nacional e internacional que está a forçar a esta situação? Não direi que os nossos políticos tenham sido insensíveis, talvez incapazes de encontrar, e uma das coisas que a mim pessoalmente me custa... Mas quando os manda para a rua para verem a miséria... Não manda para a rua, acho que deveriam andar e deveriam contactar-se, bem que hoje também é muito complicado. É porque acha que eles não veem? Talvez não estejam devidamente informados, porque talvez não tenham tempo para poder naturalmente estar entre o povo e talvez hoje também por todas essas manifestações, não é, contra, não é, que o senhor acha justas essas manifestações, Sr. D. Jorge? Olha, eu diria duas coisas. Eu acho que o povo tem o direito a manifestar-se, não é? Agora,
não me parece, digamos assim, que seja um modo de resolver naturalmente os problemas, não é? Isso me permitava aqui um parênteses, ainda no sábado passado tive uma experiência que eu direi lamentável, não é? Numa manifestação de homenagem aos soldados falecidos, não é? Com todos aqueles toques fúnebres característicos dos militares, não é? Com um discurso a elogiar aqueles que morreram pela pátria, porque o pretexto era a inauguração de uma imagem ao São Nuno de Santa Maria, portanto ao Condestável, Nuno Álvares Pereira, não é? Desde o princípio até ao fim, pequenos grupos, vou usar a expressão, vociferavam, não permitindo que aquele outro grupo que estava ali exercesse a sua liberdade, como eles tinham também o direito de a exercer, mas que devia, e isto começa a ser também, é por isso que eu digo, há o direito de manifestação, mas também tem que reconhecer que há outros que poderão manifestar o contrário e ter espaço para poder naturalmente... Mas o senhor disse que as manifestações só por si podem não resolver nada, é isso? Eu espero que as manifestações são legítimas, sejam ouvidas pelos governantes, mas também me parece que, em alguns casos, como naquele caso ali, porque pensavam que estaria um ministro que depois não esteve, não é? Depois eram manifestações onde se chamavam nomes, insultos... Essa perda de credibilidade da política e dos políticos face à cidadania, hoje os cidadãos não confiam minimamente na política nem nos políticos. Isso preocupa? Onde é que acha qual vai ser o fim dessa situação? Não lhe sei dizer onde é que vai ser o fim, digamos. Eu gostava de ver os políticos, todos eles mais unidos, na diversidade, com projetos diferentes, mas com a simplicidade de se colocarem à mesma mesa, de mostrar que colocam em primeiro lugar os interesses do país e depois os interesses do partido, da sua maneira de pensar, de encarar a vida, mas que mostrassem e que o povo tivesse a certeza que temos políticos de diversas correntes que olham para a causa nacional, que colocam em primeiro lugar a causa nacional, mas que isto fosse visto, que não se vê, não se compreende, não é? E, portanto, este me parece que é um anseio e que era urgente que, naturalmente, os nossos políticos dessem este testemunho, que estavam todos interessados em resolver este problema que é grave. E que acha que não estão. Portanto, que há alguns que preferem... Parece que se distraem, o senhor me perdoa, digamos assim, que se distraem em conversas... defendendo os interesses partidários. Tentando apresentar ideias particulares, mas defendendo os interesses uns dos outros, sem verdadeiras soluções, sem interesse por uma causa comum. Sr. D. Jorge, o senhor vai receber, nos próximos dias em Braga, um encontro muito importante, o Átrio dos Gentios. Que gentios são esses que vêm a Braga? Olha, de facto uma experiência que me parece muito interessante e que vem um pouco na linha disto que acabamos de dizer. É um contributo que me parece que a Igreja poderá dar também um sinal daquilo que poderia e deveria ser o nosso viver em sociedade, não é? A experiência chama-se Átrio dos Gentios. A palavra Átrio dos Gentios refere-se a um espaço que existia em Jerusalém, ao lado do templo, onde aqueles que não eram judeus ficavam. Os judeus entravam no templo e estes não podiam, estavam interditos de entrar, mas no final das celebrações havia um diálogo, havia um encontro, troca de ideias, um tema, não é? Hoje... É entre crentes e não crentes, entre os que hoje, têm de facto, fé a Igreja e os que criou não têm. o Pontifício Conselho para a Cultura e uma das iniciativas, digamos, mais significativas e das primeiras, porque quando pensamos em levar a Braga e Guimarães por causa de serem a capital europeia da juventude e da cultura, não é? Ele seria mesmo das primeiras, não é? É um encontro para dialogar, um encontro, digamos, com a sociedade moderna, com os seus problemas. Escolhe-se um tema, há um tema que acompanha toda a discussão. Quem intervém são católicos, são crentes, são não crentes, são agnósticos, são indiferentes, não é? As mesas redondas são constituídas por esta variedade assim muito grande, não é? Procurando mostrar que é possível fazer convergir os interesses num tema, que no caso concreto o tema que escolhemos e que foi depois confirmado também pelo Pontifício Conselho da Cultura, é o valor da vida. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a vida de todos tem um valor. Vale, a vida de todos tem um valor. Nós dizemos também que é a vida toda, a parte material e a parte espiritual. Mas se porventura alguém não quiser, se quer acreditar na transcendência, também é sempre bem-vindo. Isso me permite, não quero fazer publicidade, não é? Mas era bom que pessoas que nos estão a ouvir neste momento se inscrevessem
A inscrição é gratuita, portanto só é mais por questões logísticas, mas se inscrevessem. Hoje com as páginas está tudo devidamente indicado, o Átrio dos Gentios, não é? Portanto é muito fácil. Não é? E participar e verificar que é possível, espero, não é verdade? A convivência sentar-se à entre mesa, uns e outros, sentar-se à mesa, uns com os outros, uns que são capazes de mostrar e defender a vida numa perspectiva cristã, outro que é capaz de, vamos falar de saladas bioética, de genética, de desporto, de espiritualidade, de ecologia. Há muitas maneiras de entender e de conceber tudo isto, mas que são fatores e aspectos importantes para que a vida tenha essa dignidade, de todos e para todos. Não é? O país e os políticos precisariam também de um átrio de gentios? Talvez esse átrio onde se encontrassem dentro desta dinâmica, digamos assim, do diálogo, do trocar as ideias, do aceitar aquilo que o outro diz, aceitar, não concordando, porque isto é importante para poder gerar um clima depois de tolerância e de empenho e de compromisso, porque eu espero, e terei a oportunidade de dizer isso mesmo na pequena saudação de abertura do Átrio dos Gentios, que esta experiência do Átrio dos Gentios não seja uma experiência de 2 ou 3 dias, mas que seja uma experiência que se alarga, não é? Porque tem iniciativas muito interessantes. Olha, falo de uma missa breves do João Gil, não é? Que vai encerrar. Que vai ser a primeira interpretação em público na Sé, com ele, com o grupo Cantate e tudo isso. Falo com um grupo, uma orquestra geração, com jovens. Há aqui um cruzamento também com a cultura. Com a cultura e com a juventude. Vamos ter as igrejas de Braga abertas, 20 igrejas abertas durante o dia e a noite, para dizer que a igreja é um coração aberto para acolher todos, mas particularmente... Durante o dia e a noite. Durante o dia e a noite, com alguma coisa a acontecer dentro, não é? Apresentação de livros, toda uma panóplia de acontecimentos, não é? Que poderá ser um sinal desta convivência, digamos, de uns com os outros, não é? E de esperança, de certa forma. De esperança. Isso é que eu gostaria que fosse de esperança mesmo. O Sr. Dom José acaba de dar um bom exemplo, com a cultura e este encontro entre gentes diferentes. É uma das possíveis soluções para aguentarmos, para termos resiliência neste período tão difícil da vida do país. Em todo o caso, a Igreja está dentro desta nau, no meio de uma enorme tormenta que estamos todos a viver. Há quem diga, inclusivamente, que isto é já uma espécie de uma guerra sem tiros. Sr. Dom Jorge Ortiga, que posicionamento é que entende que a Igreja deve ter neste momento? Olha, eu diria que o posicionamento da Igreja está do lado dos mais fracos e dos mais pobres, não é? E procurar defender através da palavra, porque nós contactamos com as pessoas semanalmente, não é? E defender depois também através da nossa intervenção com diversas iniciativas de índole social que o temos, não é? E defender, porventura, denunciando certas situações de injustiça, porque também pertence à doutrina social da Igreja este ato de denunciar e ter coragem, talvez, de o fazer. Parece-me que o temos feito, cada bispo na sua diocese, alertando para problemas muito, muito concretos, né? Sempre nesta... Mas quando se fala, por exemplo, como se está a falar nos últimos dias, numa refundação do Estado, pressupondo que irá haver transformações profundas nas funções do Estado e também no próprio Estado Social, qual é a reação? Que posição é que a Igreja deve tomar perante isto? Está a ver, eu aproveito já também para anunciar uma outra coisa. Se num fim de semana temos o Átrio dos Gentios, no fim de semana a seguir temos o que nós chamamos a Semana Social, e que tem por tema o título dessa Semana Social, que acontecerá no Porto, não é? No dia 23 a 25, se a memória não me atraiçoa, não é? O título é precisamente Estado Social e Sociedade Solidária, não é? Portanto, não fugimos aos problemas, digamos, naquela Semana Social. Com certeza aqui iremos também refletir, pensar. Não sei dizer se é refundação, reformulação, quais são as funções do Estado, não é? Sei que o Estado não pode fugir às suas obrigações de cuidar do bem-estar de todo e qualquer A Igreja cidadão. Propõe-se a refletir e ter depois uma opinião sobre o assunto sobre também. O assunto, e com certeza que esta semana vai também ser... Vamos ter uma opinião da Igreja sobre a opinião da Igreja, eu diria que ela já existe, está a ver. Nós falamos muito, a Igreja fala muito de uma família humana, digamos, da família onde todos, para quem acredita, sabe que há um Deus que é Pai, a que nós chamamos Pai Nosso, o que quer dizer, somos todos irmãos.
E eu costumo dizer, se nós aceitássemos só estas duas palavrinhas, não é? Deus como Pai e a fraternidade universal, se hoje vivêssemos um pouco o espírito de Francisco de Assis, não é? Que ousava chamar irmão aos animais, às árvores e a tudo, não é? Esta dimensão, só isto era capaz de criar uma sociedade muito mais solidária, fazendo com que ela fosse menos desigual, porque hoje há uma desigualdade... Sr. Jorge, mas isso não existe hoje. O que existe é um caminho, sabe? Mas queiramos, a especulação do capital financeiro, evidentemente, a corrupção. Isso que é preciso denunciar. E aí o Papa, digamos assim, é muito concreto quando diz que aquilo que está em questão é o problema social em si, digamos, o problema económico, mas é essencial uma mudança de paradigma, não é? O senhor acha que o Vaticano tem tido a palavra certa para o momento que estamos a viver? Falo-lhe nisto porque tenho ouvido algumas críticas sobre algum fausto que existe nos rituais, inclusivamente da própria Igreja. Obviamente que todo o Vaticano só por si é um enorme património de riqueza. E há quem critique esse lado faustoso da Igreja dos nossos dias. O senhor acha que a Igreja tem que ter a palavra certa? A Igreja deve defender o seu património, esse património artístico, que foi ela que o construiu, colocá-lo ao serviço, porque a cultura, atrás falamos do Átrio dos Gentios, que nos ajuda a viver. A cultura dá um outro sentido e uma outra orientação à vida, quer queiramos, quer não é? E, portanto, a cultura é primordial. Portanto, preservar esse património é fundamental, não é? Em termos de Fausto, poderá aparecer, eu conto-lhe um episódio uma vez, ontem tive os tais encontros das pessoas que chegam, alguém que me dizia que todos nós devemos fazer o voto de pobreza, não é? E que então mais isto e mais aquilo outro. E eu disse, mas olha, eu é que conduzo, levo o meu carro, vou para aqui, vou para acolá, que é mais... Não me digo, é verdade, e tantos outros, digamos assim, não é? Todos nós, este sentido de proximidade e ao fim e ao cabo, talvez, de uma certa austeridade que procuramos... Que depois, em última análise, é feita por cada um de nós. O facto de termos um edifício onde vivemos, talvez, diferente... Que é um património, como disse o histórico. Que é um património que, ao fim e ao cabo, me parece que seria um crime não o preservar forma, e colocá-lo ao serviço da comunidade. A penitência, que é um ritual de expiação da Igreja, não é? Pergunto-lhe se, olhando para esse ritual, se deveriam procurar e encontrar responsáveis por muitos dos dramas dos nossos dias. Eu acho Sobretudo aqueles que são noticiados. E se isso aliviaria a sociedade? Eu creio que se temos que denunciar todas estas situações que existem, situações de índole social alarmantes, como referimos, a Igreja sublinha-nos a importância de chegar às causas, não é? Permanentemente, não é? Porque não podemos andar com remendos, não é? Nem com adesivos a tapar isto, a tapar aquilo. Urge chegar às causas verdadeiras destes problemas que existem, não é? Seremos capazes de o fazer. Nós dizemos que o espírito do mal tem uma esperteza maior do que o espírito do bem, encontramos na Sagrada Escritura. E muitas vezes vemos que é verdade, as pessoas não têm aquela solidariedade que deveriam ter. Mas devem-se procurar esses responsáveis? A sociedade deveria ter identificado esses responsáveis? Como o fazer é que é mais complicado, digamos assim. Agora que seria talvez importante saber e fugir, digamos, a determinados caminhos, percorrer outros caminhos, propor outros caminhos. O senhor está a falar na prevenção? Com certeza que sim. Sim. E eu estou a falar na questão já da penitência, a posteriori do pecado. Não, se consegue saber, valeria a pena e isso aliviaria, de certa maneira, terá que reconhecer que o amargo de boca que a sociedade tem neste momento. É capaz de ser verdade e talvez seja um caminho, mas deve ser muito complicado. Sr. Dom Jorge, estão a passar 50 anos sobre o Concílio Vaticano II. Muita coisa está por cumprir. Há até quem fale na necessidade de um outro concílio, Vaticano III. O senhor é da opinião que a Igreja deveria novamente convocar um concílio para avaliar tudo o que se está a passar, particularmente na Europa?
Olha, eu sou da opinião que no Concílio Vaticano II é, sem dúvida nenhuma, um concílio inacabado, que tem intuições maravilhosas, e nós pegando naqueles documentos, foram documentos sofridos, não é? Numa altura de uma mudança muito grande, temos que reconhecer que 50 anos é mesmo muito pouco, para a concretização de todo o manancial de doutrinas do Concílio Vaticano II. Há ali muita novidade que ainda não foi devidamente assumida pela Igreja hierarquia e a Igreja-povo, não é? Por outro lado, a necessidade de outro concílio, neste momento, pessoalmente, não o vejo, até porque o Papa recorre com muita frequência ao que chama sínodos, não é? Ainda há pouco tempo terminou um em Roma, não é? E este sínodo não tem os bispos todos do mundo inteiro, como tem um concílio, nem a caracterização própria de um concílio, porque é diferente, não é? Mas o sínodo é uma abordagem muito clara e muito concreta, com pessoas oriundas de todo o mundo, para aconselhar o Santo Padre na orientação dessa mesma Igreja. Um dos aspectos curiosos que, numa das entrevistas que o senhor deu, que eu li, é que o senhor acha que, por exemplo, no rescaldo do concílio, que as Eucaristias deveriam ser muito mais atrativas do que o que são. O Sr. D. Jorge fala mesmo em formar grupos de leitores, grupos de pessoas que leiam bem, sentem essa dificuldade, têm esse anseio de que haja pessoas que consigam passar a mensagem através de uma boa leitura. Eu direi que isso já existe e era bom que, se nós percorrermos as nossas comunidades, isso existe, mas também lhe direi, em termos de síntese, nós estamos agora a viver o ano da fé, o Papa, em que o Papa diz que a fé terá que ser professada, naquilo que a palavra diz, tem que ser celebrada, e ao ser celebrada nós dizemos com dignidade. Há momentos falávamos dos templos, não é? E precisamos de espaços condignos, com a decoração mais adequada, com a parte de cerimónia, deixe-me dizer assim, precisamente mais atrativa, mais toda ela atrativa, se tiver aquela dignidade própria de uma liturgia celebrada com dignidade. A música, a questão da música, mais cuidado, e temos músicas maravilhosas, não é? Às vezes também, nem sempre... Isso poderia trazer mais fiéis para a Igreja? Provavelmente, mas eu creio, se me permite, ainda o grande desafio da Igreja é o testemunho que nós damos e que somos ou não somos capazes de dar. Eu só tenho uma última pergunta para si. O senhor viu algum pró nesta crise e neste momento tão difícil que estamos a viver? Ou não existe nenhuma vantagem nem nenhum benefício? Olha, eu direi que um pró que eu encontrei é que, de facto, a solidariedade do povo português parece-me que é maior, não é? As pessoas estão, em termos de proximidade, estão um pouco mais sensíveis, estão mais atentas aos seus vizinhos, não é? Quando antigamente as pessoas não se conheciam, não é? E hoje me parece, digamos, que há um maior conhecimento, e neste conhecimento da vida, e naturalmente também da situação em que as pessoas vivem. E é uma intervenção. As pessoas começam já a dar resposta muito concreta em termos de proximidade e de ajuda. Portanto, o pró que eu vejo é que, perante esta situação alarmante e particularmente a partir das nossas comunidades, acho que a solidariedade é muito maior. Há quem dê daquilo que não tem, pessoas, ou que têm muito pouco. E se calhar um regresso ao que é verdadeiramente importante. Ao que é verdadeiro e essencial. Uma certa esquizofrenia de consumo, por exemplo, agora que vem o Natal, consumo, com muita pena para os comerciantes. A questão daquilo que é esperemos é que não passe para o 8. Contentar-se com o essencial, porque há tantas coisas que são desnecessárias. A coragem que todos deveriam ter, eu às vezes digo nesta altura, de abrir armários, gavetas e verificar o que anda por casa e que se poderia pôr em comum. As existências. Ver o que existe, digamos assim, e pôr em comum. Isto, com certeza, que nesta quadra do Natal vai ser vivido e proposto em quase todas as comunidades, mas isto está a acontecer. Já acontecem muitas coisas. Os nossos grupos de índole social estão a ter uma intervenção muito mais positiva. E sempre em prol, e já agora, deixe-me outra vez, não é voltar, do tal valor da vida que nós queremos naturalmente sublinhar neste ato dos gentis, que eu creio que vai ser um acontecimento, e espero, a marcar também, em termos de exemplo, em termos de... E a contagiar, certamente, esperemos que a contagiar, sobretudo em termos de convivência fraterna e amiga, não é? Bispo de Braga, foi um prazer tê-lo aqui. Muito obrigada por ter feito hoje a viagem de Braga até Lisboa. É sempre um prazer, não é? Muito obrigada. Por estar com a Fátima, portanto, é sempre um prazer, não é? Assim recorda-se também que é nortenha, não esquece, não é? É importante reviver essa alegria que todos nós sentimos, sem desconsiderar os outros, porque também gostamos de vir a Lisboa, claro. Não é? Mas o Norte... Eu sou uma nortenha que nasci em Lisboa, curiosamente. Veja lá. Mas depois andou lá por cima. Eu sei que andou lá por cima e, portanto, aquilo de crescimento... O Norte conquistou uma alma. Eu acho que muito sim. Obrigada, Sr. D. Jorge. Obrigado, muito boa noite. Obrigada. Bom, e vou aqui voltar-me para este lado,
onde tenho hoje dois convidados, o professor Manuel de Cassis, o professor António Vaz Carneiro e um outro convidado. Um convidado surpresa, surpresa, que é o meu ilustríssimo colega e querido amigo João Adelino Faria, que está aqui porque é ele que vai apresentar daqui a pouco o especial sobre as eleições americanas, pela noite dentro, está aqui para passar a noite, já esteve no telejornal e vai continuar. O Manuel de Cassis e o António Vaz Carneiro são médicos, mas vêm hoje falar da atualidade do país e também das eleições americanas, que é o que está a marcar o dia. O António Vaz Carneiro, creio que viveu nos Estados Unidos em vários pontos diferentes, em Nova Iorque, na Califórnia, exatamente, e também em momentos diferentes da sua vida. E eu gostava de saber, uma vez que estas eleições estão a ser das mais renhidas de sempre, qual é a sua perspectiva sobre esta luta entre Obama e Rooney? Boa noite, Fátima, obrigado pelo convite, é um enorme prazer estar aqui. Eu diria que provavelmente não é uma batalha entre o Obama e o Rooney, é uma batalha entre duas visões da América dentro da própria América. Eu quando lá estive nunca senti a profunda divisão que sinto hoje nos americanos, politicamente falando. De facto, são dois projetos substantivamente diferentes. E nesse sentido, estes próprios resultados são bastante mais importantes para o mundo do que possa parecer a maior parte das pessoas. E, portanto, é um fenómeno para mim novo analisar isto. Acho que nunca me percebi. Eu estive lá no tempo do Reagan e depois nos finais do Reagan, e mesmo um homem de direita como era o Reagan concitava à sua volta um afeto, e as divisões eram muito inferiores ao que são hoje. Portanto, bem, o que me choca hoje em dia na política americana é, de facto, um extremismo progressivo do mundo republicano para a sua direita e também uma divisão, que eu não sei, não afirmo que seja para a esquerda dos democratas, mas uma profunda divisão entre estas duas forças, que antes estavam muito mais próximas. Manuel Cassis viveu nos Estados Unidos? Não, eu fiz o meu treino na Europa, em Inglaterra e em França. Mas é um excelente observador também, certamente, de tudo o que se passa à sua volta e está a acompanhar esta eleição? Tenho acompanhado com algum interesse e com um distanciamento devido, quer dizer, eu acho que nós temos tantos pontos de atração e focos de interesse atualmente, mesmo dentro do nosso país, não é? Que aquilo que me resta para acompanhar o evoluir da situação política americana não é tanto como eu gostaria de ser, talvez até porque não tive a vivência do professor Vaz Carneiro, que esteve lá há vários anos e, portanto, conhece. Mas eu não foi lá que aprendeu a fazer transplantes de medula óssea? Não, isso foi em Inglaterra. Foi em Inglaterra. Eu sou born and bred in Britain. E tenho muito orgulho nisso. Eu, de facto, gostei imenso de viver em Inglaterra. Os meus dois primeiros filhos nasceram lá. E, portanto, tenho uma ligação àquele país muito estreita. Já vamos falar de todas essas realidades. João, o que é que nos espera esta noite? Como é que nós vamos viver também deste lado do Atlântico esses resultados? Olha, Fátima, estas eleições, mesmo para aqueles que não são muito seguidores da política norte-americana ou da política internacional, interessam porque o que for hoje decidido na América vai influenciar o mundo. E, obviamente, vai nos influenciar a todos nós aqui em Portugal. Porque são dois projetos muito diferentes, como estava a dizer. Talvez, de muitas das eleições para trás, seja onde há este ano, há projetos completamente distintos. Não é um republicano e um democrata, é mais que isso. É uma opção de vida, de política, e por isso eu acho que, como dizia um professor de jornalismo meu muito antigo, quando nós conseguirmos Tu não és muito antigo. Pronto, mas sou um bocadinho, mas esse professor era antigo. O professor era antigo. Era um professor do Diário Notícias que costumava dizer: se nós conseguirmos explicar a influência de um grande acontecimento no preço da sardinha, já ganhamos essa notícia. E eu acho que hoje, utilizando esta metáfora, o que acontecer nos Estados Unidos vai de facto ter uma influência no preço da sardinha, isto é, na economia mundial, na economia europeia, na economia em Portugal. Um destes homens vai ocupar a Casa Branca, vai tomar decisões importantíssimas que vão condicionar toda a economia mundial e, como tal, influenciar também a crise em Portugal. Talvez, por isso é que eu acho que talvez muito o único ponto que haja aqui de maior aproximação seja a abordagem ao problema e à tensão iraniana. Também, mas eu até iria para outro aspecto mais concreto. Dia 1 de janeiro, Fátima, há um verdadeiro, aquilo que os americanos chamam um precipício económico. Há impostos ou benefícios fiscais que desaparecem e há um conjunto de medidas de austeridade que entram imediatamente em vigor, em janeiro. E o homem que estiver na Casa Branca vai ter a responsabilidade
de atenuar ou não essas medidas e esses impostos, que ao influenciar a economia norte-americana vão ter um efeito de furacão por todos os mercados mundiais e também no nosso. E, portanto, tudo isso vai influenciar. Obviamente que tudo o resto da política externa é importante e aqui não posso tomar partido, mas se calhar Barack Obama tem sido mais atento às questões internacionais do que Mitt Romney, mas é curioso que talvez por isso os americanos tenham dado tanta importância nesta altura a Mitt Romney, que dizem que se preocupa mais com os problemas da casa do que com o resto do mundo, mas isso é a política norte-americana. Justamente não é muito normal que Barack Obama chegue neste momento à boca das urnas ali de uma forma tão renhida com o seu adversário. Tu já és um reincidente nestas eleições americanas. E devo dizer-te que esta noite vamos ter uma emissão especial e eu vou estar sentado naquela cadeira a olhar para o que se passa nos Estados Unidos, mas com vontade de ter lá estado, porque eu fiz a campanha eleitoral do Bill Clinton e depois do George W. Bush. E é outra coisa, quando nós estamos no terreno a viver aquelas emoções, e sobretudo a do George W. Bush, que eu recordo-me que fui dormir pensando que Al Gore era o presidente, e à meia da noite bateram-me à porta do quarto, veste depressa, que afinal é o nosso candidato que ganhou, que tinha sido depois daquela confusão que nós sabemos dos votos, George W. Bush a vencer as eleições. Eu penso que esta noite, Fátima, podemos assistir a um fenómeno semelhante. Ou as coisas ficam logo claras nas primeiras horas das contagens e das projeções, ou então podemos ter ali um grande problema que pode ser resolvido até amanhã de manhã, na próxima semana ou daqui a 20 dias, porque já está a surgir um grande problema com a contagem dos votos. E imagina tu que no país como é este, a América, em que há um voto eletrónico, as máquinas avariaram e há máquinas onde se está a votar num candidato e aparece o outro. Há máquinas que falharam e tiveram que ir buscar caixas para meter lá os boletins. A América já não é o que era. Pronto, já não é o que era. E, portanto, para além deste, que é o aspecto caricato, pode haver um grande problema em termos de contagem de votos, porque estamos a falar de um sistema eleitoral com eleitores indiretos e, portanto, temos que saber quais são os estados em que um e outro candidato vão vencer e esses eleitores indiretos então irão dar o voto para saber se há ou não maioria. Com que apoios contas? A Márcia Rodrigues, é claro. Com a Márcia Rodrigues, que está na sede do Obama, há pouco estava toda entusiasmada, já estava a sentir aquele fervilhar, empenhadíssima. Vamos estar também na sede de Mitt Romney, vamos ter vários convidados em estúdio que conhecem muito bem a América e vamos estar em direto vários pontos dos Estados Unidos, onde obviamente haverá festa e haverá lágrimas de derrota. É inevitável Nova York, Times Square a acompanhar estas eleições e todos os outros estados, e às vezes aqueles estados que menos ligamos são aqueles que podem, de facto, determinar fazer a diferença. O presidente dos Estados Unidos. Tomaste muitos cafés? Alguns. E muito chá verde também ajuda. Mas olha que isso tem menos cafeína, não tem, senhores doutores? Não tem cafeína. Não tem sequer cafeína. Então pronto. Não vais aguentar. Vou. A adrenalina está nas eleições americanas. Pois tenho aqui 2 médicos, se precisar de um transplante ou de uma Se fores como eu, aguentas a noite toda. O pior é amanhã depois de dormir. 2 ou 3 horas é que acho que amanhã no telejornal os papos dos olhos vão estar mais vincados. Mas é por uma boa razão. João Adelino Faria, o estúdio do telejornal volta a ser teu. Bom programa. Obrigada por teres vindo aqui à última palavra. Muito bem. Força. Fiquei muito com obrigada. Boa noite. Muito obrigada. Professora Manuela Becassis, estava-me a dizer que esteve em Inglaterra, onde fez toda a sua formação, e que o ambiente democrático é diferente? É, mas curioso, eu agora, ao recordar os tempos em que estive lá, assisti precisamente, talvez, a uma batalha não muito diferente desta que se passou agora, porque eu fui para a Inglaterra um ano antes da Mrs. Thatcher ser eleita primeira-ministra, não é? E, portanto, vi o estrutor do governo trabalhista, assisti à greve dos mineiros, que foi uma greve perfeitamente horrível, tinha sido colocada em Liverpool na altura, com um inverno dos mais frios que houve em Inglaterra, não havia carvão, as centrais elétricas não funcionavam, portanto, eu recordo-me perfeitamente, eu com a minha mulher íamos às compras, à luz as lojas eram iluminadas com velas, não tínhamos aquecimento central. Mas em Londres? Não, isto em Liverpool. Em Liverpool. Que é substancialmente mais ao norte, 400 ou 500 km mais ao norte, não é? A cidade dos Beatles. Nem mais, exatamente. E depois, passado um ano, quando se deu a mudança completa na política inglesa e a senhora Thatcher foi eleita primeira-ministra, tudo isto se modificou completamente. E os primeiros anos foram áureos, os anos Thatcher. Foram. E sentia-se o renascer do orgulho em ser inglês. Facto, mas também houve a Guerra das Malvinas, isso também ajudou a esse orgulho. Foi em 82, foi um pouco mais tarde, quer dizer, mas isso foi de facto um motor de união de um povo e de uma bandeira para vencer uma determinada causa, não é? De facto,
não é talvez tão extremado como aquilo que se passa nos Estados Unidos agora. Enfim. E não fosse a poll tax e a senhora Thatcher, se calhar ainda poderia ter aguentado ter sido aguentado há algum tempo. Mas tudo tem o seu tempo, sabe? Tudo tem o seu tempo. E já tinham sido 10 anos. Exatamente. E, portanto, a história é feita de uma forma muito... Quando nós olhamos com um distanciamento, acaba por perceber que houve razões que na altura não são previsíveis, razões mais profundas que levam a grandes mudanças. Parece que o destino, não é? O destino está lá para relativizar e voltar a dar uma nova ordem. Exatamente. António Vaz Carneiro, muito curioso que nestas eleições americanas, mesmo naquele debate sobre política externa, não se falou praticamente da Europa, não é? Estando a Europa a atravessar a encruzilhada que está. Para os americanos, o mundo é um conceito relativamente pouco importante. 60% dos senadores americanos não têm passaporte e 45% ou 50% dos americanos não têm passaporte. Portanto, para os americanos o mundo vale relativamente o que vale. No mundo em que desapareceu a Guerra Fria, em que não há mais dois blocos, eles têm uma apetência para conhecer as notícias externas que é relativamente mais diminuída. O caso da Europa é um caso, ainda por cima, complexo de explicar. Não é fácil explicar o que é que se passa na Europa, nomeadamente se quiser explicar as razões económicas e financeiras da crise que atravessamos. Não é fácil, não é um assunto que se compreenda facilmente. E, de facto, para os americanos, o presidente importa enquanto agente de transformação da sua pátria, acima de tudo e antes do mais. Depois eles estão sensibilizados para Israel e para o Médio Oriente, e a partir daí é tudo relativamente pouco importante. Daí que a política externa americana, boa parte dos americanos, seja relativamente pouco discriminatória em termos de quem é que eles vão votar. Tendo, no entanto, a noção de que hoje em dia há sítios no mundo onde, com a guerra do Afeganistão e a guerra do Iraque, as coisas não são assim tão simples como isso. E os americanos sentem isso. Mas mesmo assim não é o fator decisivo na maior parte dos americanos. Esse desinteresse pelo resto do mundo é uma mentalidade, é cultural, é um egoísmo, de certa forma? Como é que o senhor o interpreta? Eu diria que era uma questão cultural. As elites americanas interessam-se por o mundo, como é óbvio, até porque a maior parte da grande força económica dos Estados Unidos é multinacional, não está sequer só nos Estados Unidos, mas o cidadão médio não está de longe de ter a potência. Basta olhar para um telejornal de uma grande cadeia americana de sinal aberto. Eles põem ao mesmo nível uma inundação no Bangladesh que mata 30 mil pessoas do que um gato que foi apanhado numa árvore lá em cima. Quer dizer, o nível de profundidade das notícias é chocante, uma porcentagem muito elevada, às vezes, nos telejornais de sinal aberto. Pelo que isso nos dá uma noção de que, de facto, para os americanos, sabem que o Canadá é no norte, o México é no sul, tudo bem, mas a partir daí não é uma coisa que eles sintam na sua vida, no seu dia-a-dia. Digamos, eles estão fechados naqueles sistemas de funcionamento muito interessantes, a diversos níveis. A América funciona a diversos níveis. A maior parte das pessoas pensa que a América, que é um toda igual, uniforme, completamente diferente. A América rural, a América citadina. É como se fossem mundos diferentes, países diferentes. Continentes mesmo. E eles circulam naqueles círculos e é muito interessante verificar que aquilo acaba por os fechar dentro deles próprios e não tanto abri-los para o exterior. Mas o contrário é verdade. Manuel Abcacis, aqui do lado europeu, nós temos-nos vindo a americanizar nas últimas décadas, não é? Isto é bom ou mau? Eu acho que tem aspectos, como tudo, tem aspectos positivos e aspectos negativos, não é? Aspectos positivos do ponto de vista, por exemplo, da nossa área, da medicina, os avanços tecnológicos que se têm verificado, na ciência em geral também. A grande indústria também farmacêutica está lá, não é? Exato, enfim, há muitas contribuições de enorme valor que têm vindo dos Estados Unidos. Lá e na Alemanha, não é? Em grande parte. E nós temos que reconhecer isso, não é? Mas, por outro lado, há um bocado aquilo que eu chamo a cultura da soap opera. Quer dizer, aquelas... Soap opera. Exatamente. Estes canais nós temos aqui de cabo e tudo isso que passam, que nos inundam de filmes americanos. Aquelas coisas que são absolutamente intragáveis. Eu não sei como é que há... Quer dizer, aquilo traduz um coeficiente de inteligência que deve ser um QI de 10% para aí, para uma pessoa conseguir ver um programa daqueles até ao fim. Portanto, e, no entanto, nós temos que levar com isso no carro, mas somos impregnados com isso, completamente. Exatamente. Como antes já tínhamos tido com os filmes de cowboys, que eram muito mais interessantes, apesar de tudo. Eu não me lembro, quando era adolescente, de ir para o cinema comer pipocas e beber Coca-Cola, não é? Claro. Isto hoje em dia é banal, é uma raridade isto não acontecer, não é? E por isso é que nós vemos os nossos adolescentes
disformes, como se viam há 20 anos na América, não é? Que o António Vaz Carneiro tem seguramente a noção disto muito mais do que eu, porque ele teve uma vivência mais perto, não é? Mas a mim choca-me, que nós estamos a apanhar, por um lado, grande parte do que é mau da cultura americana e talvez não tenhamos sido suficientemente inteligentes para promover os valores europeus, não é? Isso entristece-me um Esse bocado. é o grande desastre da Europa. É, eu acho que sim. Nós fomos na corrente que os americanos conduziram, Nem inclusivamente mais. na liberalização do comércio mundial, Pois. que nos conduziu a esta falta de proteccionismo, a esta situação face à China e à Ásia. Com uma diferença que eu acho que é crucial. É porque se nós olharmos para o que se passou agora com a crise do subprime nos Estados Unidos e tudo isto, eles rapidamente identificaram, digamos, pessoas más, como o Madoff, por exemplo, que foi, ao fim de meia dúzia de meses, foi preso e, coitado do senhor, com 70 ou 80 anos, foi condenado a 115 anos de prisão. E já houve outros, não é? E já houve os outros. Sim, E depois estão presos. E depois não há aquela cena de as pessoas colocarem os seus bens em nomes de primas que vivem na Suíça ou não sei o quê, porque eles vão lá buscar tudo na mesma. Quer dizer, eles foram buscar os bens da família Madoff, tivessem nome de quem tivessem, e foram pagar, na medida do possível, às pessoas que tinham depositado as suas economias e os seus investimentos nas mãos do banco dele, sociedade dele, não é? E, portanto, isto, por um lado, é uma lição para nós, quer dizer, nós não temos esta agilidade judicial, e é lamentável que não tenhamos. Então, em Portugal é uma catástrofe. Sendo que somos mais, temos, como disse há pouco, tínhamos, não sei se pode dizer isto, mas há pouco falou nesses programas onde se interpela sobre o coeficiente das pessoas que os veem. Exatamente. E nós estávamos um pouco imunes a esse tipo de situações. Não sei se isso refere a um índice cultural diferente, mas provavelmente pelo menos mais antigo, mais sedimentado aqui na Europa. E, no entanto, temos más práticas e temos alguma fragilidade, por exemplo, nos sistemas judiciais. Isso é. Então, em Portugal, os exemplos multiplicam-se e são gritantes e revoltam as pessoas. Revoltam as pessoas, porque as pessoas veem aquilo A impunidade. A impunidade de pessoas que, enfim, que foram em parte responsáveis. O senhor acha, há pouco eu fiz essa pergunta ao Dom Jorge Ortiga, o senhor acha que aliviava, de certa maneira, à sociedade que ao menos houvesse responsáveis em certos casos gritantes que aconteceram nos últimos anos na sociedade portuguesa? Eu acho que aí há um ditado que para mim é exemplar. A mulher de César não deve ser honesta, tem que parecer honesta também. Portanto, eu acho que as pessoas têm direito a que de quem é responsável por gerir os destinos de um país transmita uma noção de honestidade a toda a prova, não é? E isto deve haver transparência e honestidade. E não se pode permitir o que se tem, todos nós assistimos, enfim, a coisas que são absolutamente inacreditáveis. Sente isso hoje na sociedade, nos nossos governantes? Claramente. Não me refiro aos governantes em geral. O que eu sinto é que o modelo societário que existe em Portugal neste momento dá aso a que haja um enorme descontentamento entre as pessoas, que eu diria pessoas de bem, entre o comum dos portugueses, não é? Que se sentem injustiçados, claramente injustiçados. É um problema de confiança e de credibilidade. Esse é um dos principais dramas dos portugueses neste momento. Não, sem dúvida. Face à política e não só, Sem até às dúvida. próprias instituições. Não, a resposta à sua pergunta é um enfático sim. É claro que era fundamental ver entrar na cadeia algumas das pessoas que nos colocaram nestas situações. Mesmo que nós não fôssemos capazes de punir toda a gente que, de uma maneira mais ou menos indireta, de uma maneira corrupta mais ou menos, acabou por nos deixar neste estado, era fundamental dar o exemplo. Para que o cidadão comum se perceba que o Estado, de facto, é independente em relação aos poderes estabelecidos. Tanto quanto é possível ser independente. Então, sob esse ponto de vista, era absolutamente essencial que as pessoas, numa altura em que estão a fazer os sacrifícios que estão, nós os dois já pagamos 55% de taxas de impostos que estamos a ganhar, portanto, nós os dois aqui estamos seguramente no top dos salários, pagamos simplesmente 55%, não importa nada pagar 55%, desde que o meu dinheiro vá para os sítios certos. E tenho que ter a certeza absoluta como cidadão de que, de facto, as pessoas que prevaricam são apanhadas.
Se não forem apanhadas, a gente não pode fazer nada sobre isso. Mas quando elas, de facto, se percebe o que é que se passou e são identificadas as pessoas, é absolutamente imoral, inaceitável e absolutamente inconcebível que se continue a passear como se nada fosse numa impunidade que depois leva os cidadãos a revoltarem-se contra o sistema político e a atacar os políticos, que em si é muito mau. Porque a democracia precisa de políticos, os sistemas políticos precisam de políticos, e nós não podemos, não é bom para nós, sistematicamente metemos toda a gente no mesmo saco e dizendo são todos iguais, isto a gente não se safa assim. Isso é mau para nós, não é? Pois é para nós. E sob esse ponto de vista, uns sinais e uns símbolos são essenciais. O símbolo do poderoso que é punido porque prevaricou é um símbolo que não pode deixar de ser extraordinariamente importante numa sociedade moderna. E agora vai-se proceder a uma reforma importante do Estado, ou pelo menos está a ser anunciada, a tal refundação do Estado. O senhor acha, Manuel Abcacis, que há condições para a executar com a credibilidade que neste momento têm as élites políticas em Portugal? Fátima, eu não sei o que é que se entende por reformulação do Estado, porque... Olha, deve ser cortar. Bem, mas isso não é reformulação. Eu acho que isso não é reformulação nenhuma. Alguma coisa vão ter que cortar, não é? 4 mil milhões a menos. Eles têm cortado, talvez, demais em determinadas áreas e de menos noutras, não é? Sem dúvida. Porque e é esta assimetria que choca o comum das pessoas. Porque se percebe que há aqui... Em que áreas é que têm cortado mais e menos? Olha, na área dos apoios sociais, por exemplo, na área da medicina em geral, com participações de um certo número de coisas. Eu nesse aspecto, e trabalhando como trabalho no Instituto Português de Oncologia, posso-me considerar um privilegiado, porque o Instituto foi sempre uma instituição e que teve sempre uma política de enorme rigor orçamental. Não é de agora, quer dizer, nós fomos sempre, por exemplo, fala-se muito dos medicamentos, que são de facto extremamente dispendiosos, mas tudo isso foi sempre muito bem controlado no Instituto. Portanto, nós temos um modelo implantado na casa e não temos sentido uma pressão excessiva para modificar o nosso tipo de comportamentos. Mas para já, onde é que, estava-me a dizer que aí nessas áreas é que tem cortado mais ou não? Eu digo, não, por exemplo, uma coisa que me espanta imenso, falou-se imenso nas fundações para aqui e para lá. Afinal de contas, aquelas centenas de fundações, afinal de contas, foram reduzidas a 4, ou 3 ou 4, não é? Nada. Quer dizer, como é que se admite que há fundações em Portugal cujo trabalho ou cuja finalidade... Eu não quero estar aqui a citar coisas, mas há fundações que me interrogam, e que são bem conhecidas, que me interrogam de que é que contribuem para o bem-estar da sociedade portuguesa, que mais-valia é que nos trazem. E, no entanto, são subsidiadas generosamente pelo Estado. Muito bem. Não é? Eu tenho muito pouco tempo hoje, aliás, os tempos são para cumprir, só quero perguntar ao António Vaz Carneiro se vai daqui para a Embaixada Americana acompanhar as eleições. Vai. Já não vou, já lá estive, mas já não vou. Vou para casa ver se não consigo dormir alguma coisa. Depois não está mais tarde, porque os resultados verdadeiramente importantes é lá para as 5, 6 da manhã que a gente consegue já saber alguma ideia. Já provavelmente não vamos ter uma Portanto, quando acordar lá para as 7 horas... Quando acordar lá para as 7 horas, vou logo ver a televisão. Já vai saber. Espero bem que sim. E vai acompanhar com interesse. Absolutamente. Manuel Abcacis, António Vaz Carneiro, eu acho que nós nos vamos fazer mutuamente uma excelente companhia nas próximas semanas, porque vão continuar a vir cá. Muito obrigada aos dois por esta conversa ao fim da noite. Quero despedir-me, mas antes quero dizer-lhe então que está ali o João Adelino Faria e toda a equipa da RTP a postos para esta noite especial das eleições americanas. A Última Palavra volta amanhã com um convidado especial, Francisco Louçã. Boa noite, até amanhã.